Os irmãos que ele nunca conheceu. A história de Karina e Rafael. Capítulo 1. Karina, a menina que guardava segredos. 2015. Karina, 10 anos. Karina dos Santos morava com a avó paterna, Dona Eunice, em uma casa simples no Capão Redondo, periferia de São Paulo. A menina de pele escura, cabelo em tranças feitas pela avó, tinha olhos que pareciam velhos demais para seus 10 anos, olhos de quem já vira demais. Na escola municipal onde estudava, a professora pediu um trabalho sobre família. Façam uma árvore genealógica, instruiu alegremente, sem perceber o desconforto que causava em metade da turma. Karina chegou em casa carregando o peso da tarefa. Dona Eunice, 68 anos, estava na cozinha preparando arroz com feijão para o jantar. Vó, preciso fazer trabalho sobre família. Eunice tensionou, mas sorriu. Então faz. Coloca eu, você, seu pai e minha mãe e irmãos. A professora disse que todo mundo tem. O silêncio foi pesado. Eunice desligou o fogão e sentou-se à mesa, puxando Karina para perto. Meu amor, você sabe que sua mãe teve problemas. Não conseguiu cuidar de você. Eu sei, Karina disse baixinho. Na verdade, não sabia muito. Sabia que Renata existia, que vinha visitá-la algumas vezes por ano, sempre pedindo dinheiro, que tinha problemas com bebida e drogas, palavras que ela ouvirá adultos sussurrando. Mas e irmãos? Eu tenho. Eunice hesitou. Era uma conversa que evitava há anos. Tem sim. 2. Os olhos de Karina se arregalaram. 2. Um irmão mais velho. Lucas. Ele tem. Deixa eu ver. 13 anos agora. E um mais novo, Rafael, com 6. E onde eles estão? Porque eu não conheço eles. É complicado. Minha filha. Lucas foi adotado quando era bebê. Foi para uma família rica, de gente branca. Seu outro irmão, Rafael, mora com o pai dele, o Anderson, na Zona Leste. Karina processou a informação. Ela tinha 2 irmãos. E nunca os conhecera. Eles sabem de mim? Não sei, meu amor. Provavelmente não. Por quê? Porque a gente não pode se conhecer. Eunice suspirou, aquele suspiro cansado de quem carrega o peso de segredos familiares. Porque sua mãe. Ela não foi boa mãe para nenhum de vocês. Lucas, ela abandonou no hospital. Rafael, ela também perdeu a guarda. E você, meu anjo, só está comigo porque seu pai conseguiu te tirar dela antes que fosse tarde demais. Karina sentiu algo apertar no peito. Minha mãe não queria nenhum de nós. Não é tão simples. Ela estava doente. Ainda está. Vício é doença, Karina. Mas isso não muda o fato de que vocês 3 foram separados. E talvez seja melhor assim. Melhor como? Ter irmãos e não conhecer eles. Eunice não tinha resposta para isso. Naquela noite, Karina fez sua árvore genealógica, mas deixou 3 espaços vazios, um para Lucas, um para Rafael, um para a mãe que nunca esteve presente. E no centro, desenhou a si mesma, sozinha. 2 anos depois, Karina, 12 anos. Karina desenvolvia uma obsessão silenciosa por encontrar seus irmãos. Na escola, tinha acesso aos computadores da biblioteca. Aprendeu sozinha a usar redes sociais, mecanismos de busca. Lucas Santos, adoção, nada. Lucas Silva, São Paulo, milhares de resultados. Ela não sabia o sobrenome da família que o adotará. Não sabia onde procurar. Mas Rafael era diferente. Sabia o nome do pai, Anderson Oliveira. E um dia, depois de semanas procurando, encontrou um perfil no Facebook, Anderson Oliveira, metalúrgico, Zona Leste, com um filho pequeno nas fotos. Rafael, seu irmão mais novo. Nas fotos, ele era um menino magro, sorriso largo, uniforme de futebol. Parecia feliz. O pai postava constantemente sobre ele, meu campeão marcou gol hoje, Rafael tirou nota 9 em matemática, orgulho do... Karina sentia algo estranho. Inveja. Alegria. Ambos. Ela tinha a avó que a amava genuinamente, mas seu pai, o pai que constava em sua certidão, nunca esteve presente. Pagava pensão irregular, mas não visitava.
Era como se ela existisse apenas como obrigação legal. Rafael tinha um pai presente. Lucas tinha uma família rica. E ela tinha Dona Eunice e um monte de perguntas sem resposta. Criou um perfil falso Maria Santos, foto genérica, e adicionou Anderson. Ele aceitou dias depois. Agora ela podia ver tudo. Cada foto de Rafael. Cada conquista. Cada momento de uma vida que ela não fazia parte. Começou a salvar as fotos. Criou uma pasta no computador da escola chamada Meu Irmão. Centenas de fotos que ela olhava quando sentia solidão. Um dia, a professora de informática a pegou. Karina, o que você está fazendo? A menina fechou rapidamente a pasta, mas não foi rápida o suficiente. É seu irmão? A professora perguntou, vendo as imagens. Karina apenas acenou, lágrimas começando a cair. A professora, Natália, jovem e empática, sentou-se ao lado. Quer conversar sobre isso? E Karina contou tudo. Sobre a mãe viciada, sobre os 3 irmãos separados, sobre a obsessão de encontrá-los. Você já pensou em contactar ele? Ou o outro irmão? Tenho medo. E se eles não quiserem me conhecer? E se tiverem vergonha de ter uma irmã pobre da periferia? Ou Natália disse gentilmente, e se eles também estiverem procurando por você? A professora fez algo que mudaria tudo. Conversou com Eunice, com a direção da escola, e contatou um serviço de assistência social especializado em reconexão familiar. 3 meses depois, Karina recebeu uma notícia. Eles haviam localizado Rafael e o pai dele. E Anderson concordara com um primeiro encontro supervisionado. O primeiro encontro com Rafael. O encontro foi marcado em um parque público, território neutro, com a assistente social presente. Karina estava tão nervosa que vomitou 2 vezes antes de sair de casa. Dona Eunice segurava sua mão firme. Você não precisa fazer isso se não quiser. Eu quero. Eu preciso. Chegaram primeiro. Sentaram-se em um banco próximo ao playground. Karina varria o parque com os olhos, procurando o menino das fotos. Então os viu. Anderson, homem negro alto e forte, uniforme de trabalho ainda sujo de graxa. E ao lado, segurando sua mão, Rafael, 8 anos, magro, olhos enormes, assustado. A assistente social, Carla, fez as apresentações. Rafael, esta é a Karina, sua irmã mais velha. Rafael escondeu-se atrás do pai. Oi, Karina disse, voz pequena. Oi, Rafael respondeu, ainda tímido. Silêncio desconfortável. Então Karina puxou a mochila e tirou algo, o álbum que havia feito. Dezenas de fotos impressas de Rafael que ela havia salvo do Facebook, organizadas cronologicamente. Eu te acompanhei crescendo. Pelas fotos do seu pai. Sei que é estranho, mas eu queria te conhecer faz tanto tempo. Rafael saiu de trás de Anderson e pegou o álbum, folheando com olhos arregalados. Você salvou todas essas fotos. Salvei. Porque você é meu irmão. E irmãos se importam um com o outro, mesmo quando não podem estar juntos. Foi a coisa certa a dizer. O rosto de Rafael se iluminou. Eu também sempre quis ter uma irmã. Tem. Eu. E tem outro irmão também. Lucas. Mas eu não sei onde ele está. A gente pode procurar ele junto. Rafael perguntou com a simplicidade de criança. Podemos? Karina sorriu pela primeira vez em semanas. Juntos. Eles passaram 2 horas no parque. Timidamente no início, depois mais à vontade. Rafael mostrou suas habilidades no futebol. Karina empurrou-o no balanço. Compartilharam sorvete que Anderson comprou. Quando chegou a hora de ir embora, Rafael abraçou Karina apertado. Posso ver você de novo? Pode. Sempre que quiser. Anderson aproximou-se de Eunice. Obrigado. Por cuidar dela. E por permitir isso. São irmãos, Eunice disse simplesmente. Irmãos precisam um do outro. No caminho para casa, Karina estava radiante. Vó, eu tenho um irmão. Ele é legal. Ele quer me ver de novo. Eu vi, meu amor, e estou feliz por você. Agora a gente precisa achar o Lucas. Lucas pode ser mais difícil. Ele foi adotado.
Há leis que protegem a privacidade dele. Mas ele é nosso irmão. Ele tem direito de saber que existimos. Eunice não tinha argumento contra isso. A busca por Lucas. A procura por Lucas se tornou missão compartilhada. Karina e Rafael, com a ajuda de Anderson e Eunice, começaram a investigar. Descobriram que processos de adoção eram protegidos por sigilo judicial, mas havia brechas. Fóruns online de pessoas buscando parentes biológicos. Grupos de apoio a adotados. Karina, agora com 13 anos, criou um post em um desses grupos. Procuro meu irmão mais velho. Nome de nascimento: Lucas Mendes dos Santos. Nascido em fevereiro de 2007. Adotado por família de São Paulo, provavelmente zona oeste ou sul. Se alguém souber qualquer informação, por favor me contacte. Só quero conhecer meu irmão. Dias se passaram. Nenhuma resposta. Semanas. Então, 2 meses depois, uma mensagem privada. Sou membro de um grupo de apoio a famílias adotivas multirraciais. Seu post chegou até nós. Há uma família Silva que adotou um menino negro há cerca de 13 anos. Não posso confirmar que é seu irmão, mas os detalhes coincidem. Eles frequentam nosso grupo. Posso passar seu contato para eles? Mas entenda, a decisão de contactar você é deles. Temos que proteger a criança. Karina respondeu imediatamente. Sim. Por favor. Não quero causar problemas. Só quero que ele saiba que tem irmãos que pensam nele. A resposta demorou uma semana. A semana mais longa da vida de Karina. Então, a família concordou. Mas pedem calma. O Lucas está passando por um período difícil. Acabou de descobrir informações sobre a mãe biológica. Eles vão conversar com ele sobre vocês. Se ele quiser contato, entraremos em contato. Mas pode levar tempo. Karina mostrou a mensagem para Rafael, que estava na casa de Eunice para o fim de semana. O que a gente faz agora? Ele perguntou. Esperamos. Esperamos ele estar pronto. Capítulo 2. Rafael, o menino que queria uma família completa. 2016. Rafael, 7 anos. Rafael Oliveira, ele usava o sobrenome do pai, não de Renata, era um menino cheio de energia que amava futebol, matemática e fazer perguntas. Muitas perguntas. Pai, por que eu não tenho mãe? Era a pergunta que mais fazia. Anderson sempre respondia com paciência. Você tem mãe, filho? Da Renata. Mas ela não pode cuidar de você. Por quê? Porque ela está doente. E enquanto não melhorar, você fica comigo. Ela vai melhorar. Anderson nunca sabia como responder isso. A verdade era que Rafael tinha memórias vagas de Renata. Fragmentos de uma mulher de cheiro estranho, voz alta, movimentos erráticos. Memórias que ele não sabia se eram reais ou construídas pelas histórias que ouvia. Anderson ganhará custódia total quando Rafael tinha 3 anos, depois de encontrar o filho sozinho em casa por 2 dias, com fome, assustado. Renata estava em algum lugar, provavelmente usando, provavelmente nem lembrando que tinha um filho. Desde então, Anderson criava Rafael sozinho. Trabalhava turno duplo como metalúrgico para pagar as contas. A tia ajudava com o Rafael depois da escola. Era uma vida difícil, mas preenchida com amor. Até que Karina apareceu. Depois de conhecer Karina, conhecer a irmã mudou algo em Rafael. De repente, ele não era mais filho único. Tinha alguém que compartilhava seu sangue, sua história, sua dor. Karina visitava todo sábado. Ela e Rafael desenvolveram um ritual. Ela o buscava cedo, passavam o dia juntos, parque, biblioteca, shopping quando tinha dinheiro, e ela o ensinava sobre o mundo. Karina, Rafael perguntou em um desses sábados, a gente é pobre. Ela estava empurrando-o no balanço. Parou. Pensativa. Somos. Mas isso não nos define. Meus colegas na escola falam que eu uso roupa velha. E usam. Porque o seu pai trabalha duro e faz o melhor que pode. Não tem vergonha disso. Mas o Lucas, ele é rico, né? A família que adotou ele. Aparentemente.
Você acha que ele vai querer conhecer a gente, sendo rico e a gente sendo pobre? Karina sentou-se no balanço ao lado. Não sei. Mas se ele for legal de verdade, vai. Porque família não é sobre dinheiro, é sobre conexão. Rafael balançou as pernas, pensando. Eu queria que a gente fosse uma família normal, com mãe, pai e irmãos morando juntos. Eu também. Mas a gente tem o que tem, e faz o melhor com isso. A escola e os desafios. Na escola, Rafael era bom aluno, mas enfrentava bullying. Não pelo desempenho acadêmico, mas pela situação familiar. Cadê sua mãe, Rafael? Ela te abandonou? Colegas provocavam. Seu pai é pobre demais para comprar tênis novo. Sua mãe é drogada, todo mundo sabe. Rafael tentava não ligar, mas as palavras doíam. Um dia voltou para casa com o olho roxo. Tinha brigado com um menino que chamara Renata de craqueira. Anderson, ao ver o filho machucado, sentou-se com ele na cozinha. Me conta o que aconteceu. Rafael contou, chorando. Ele falou mal da minha mãe. Eu sei que ela não é boa, eu sei que ela não cuida de mim, mas ele não pode falar mal dela. Anderson puxou-o para um abraço. Filho, você tem todo o direito de defender sua mãe, mas não precisa brigar. Palavras podem machucar, mas violência machuca mais. Mas ele estava errado. Estava. Sua mãe tem problemas, sim. Mas ela é uma pessoa, não um xingamento. E você, Rafael, você não é definido pelos erros dela. Você é seu próprio pessoa. Inteligente, gentil, corajoso. Se eu sou tão legal, porque ela não quis ficar comigo? A pergunta que toda criança abandonada faz. Anderson não tinha resposta boa. Não é sobre você, filho. É sobre ela. Sobre a doença dela. Sobre escolhas ruins que ela fez. Mas nada disso é culpa sua. Rafael queria acreditar, mas era difícil. A primeira tentativa de Renata. Rafael tinha 9 anos quando Renata apareceu na porta de casa. Anderson estava no trabalho, a tia cuidando do menino. Oi, Renata disse, magra demais, tremendo. Sou a Renata, a mãe do Rafael. A tia, Simone, bloqueou a porta. A senhora não tem custódia. Não pode estar aqui. Eu só quero ver meu filho. 5 minutos. Rafael ouviu a voz e saiu correndo. Mãe? Ela olhou para ele e algo passou por seu rosto, reconhecimento misturado com vergonha. Rafael, você cresceu tanto. Você sumiu, ele disse, uma acusação. Eu sei. Mas estou melhor agora. Estou em tratamento. Quero voltar a te ver. Simone interferiu. Isso precisa ser discutido com o Anderson e provavelmente com o advogado. A senhora não pode simplesmente aparecer. Eu sou a mãe dele, no papel, mas não na prática. Renata começou a chorar. Por favor. Só quero dizer ao meu filho que sinto muito, que penso nele. Rafael olhou para ela, essa mulher frágil, quebradiça que era sua mãe, mas também uma estranha. Sentiu pena, raiva. Confusão. Tudo bem, ele disse. 5 minutos. Sentaram-se nos degraus da frente. Simone ficou na porta, vigiando. Rafael, eu estraguei tudo. Renata começou. Com você, com seus irmãos. Fui uma péssima mãe. A pior. Por quê? Porque você não conseguiu cuidar da gente. Porque eu estava doente, viciada. E não procurei ajuda a tempo. Mas agora estou tentando. 3 meses limpa. E quero tentar ser sua mãe de novo. Se você me deixar. Rafael estudou Você conhece a Karina, minha irmã? Renata pareceu surpresa. Você a conheceu? Conheço. A gente se vê todo sábado. Ela é legal. E a gente está procurando o Lucas. Lucas. Renata sussurrou o nome. Meu primeiro filho. Ele é nosso irmão. E tem direito de saber que a gente existe. Ele foi adotado por gente rica. Provavelmente nem quer saber sobre nós. A gente não sabe disso. Mas vamos descobrir. Renata olhou para o filho com algo parecido com orgulho.
Você é um menino bom, Rafael. Melhor do que eu merecia. Você pode ficar limpa, de verdade. Estou tentando, mas é difícil. Então continue tentando. E quando você ficar limpa por muito tempo, tipo 1 ano, a gente conversa sobre você ser minha mãe de verdade. Mas até lá, eu tenho meu pai, e ele é suficiente. Foi uma sabedoria impressionante para um menino de 9 anos. Renata acenou, levantou-se e foi embora. Rafael não chorou até ela sumir da vista. A notícia sobre Lucas. Quando Karina recebeu a mensagem sobre localizar Lucas, ela imediatamente ligou para Rafael. Rafael, achamos o Lucas. De verdade? De verdade? Mas ele está passando por um momento difícil. A gente precisa esperar. Quanto tempo? Não sei. O tempo que ele precisar. Rafael sentiu uma mistura de empolgação e ansiedade. Finalmente, depois de anos imaginando, ele ia conhecer o irmão mais velho. O irmão que tinha tudo que ele não tinha: família rica, estabilidade, oportunidades. Karina, ele perguntou: você acha que ele vai gostar da gente? Espero que sim. E se ele tiver vergonha de ter irmãos da periferia? Então ele não merece conhecer a gente. Mas vamos dar a ele o benefício da dúvida. A espera. Meses passaram. Nenhuma notícia de Lucas ou da família dele. Rafael começou a perder esperança. Ele não quer conhecer a gente. Pode ser que ele ainda não esteja pronto, Karina dizia, mas sua própria voz traía dúvida. Então, em uma tarde de outubro, a assistente social Carla ligou para Eunice. A família Silva concordou com o encontro, mas querem fazer com calma, passo a passo. Primeiro, uma videochamada. Se correr bem, um encontro presencial. Karina e Rafael foram informados. A videochamada seria no sábado seguinte, 3 da tarde. Rafael mal dormiu a semana inteira. Que roupa usar? O que dizer? E se Lucas os achasse sem graça? E se? Respira. Karina o acalmou na sala de Eunice minutos antes da chamada. Anderson estava lá também, apoio moral. Ele é nosso irmão. Vamos ser nós mesmos. O computador tocou. Carla, a assistente social, apareceu na tela. Oi, crianças. Prontos. Eles acenaram, tensos. Vou adicionar a família Silva agora. A tela dividiu. E então, pela primeira vez, Karina e Rafael viram Lucas. Capítulo 3. O reencontro. 3 irmãos, uma história. A videochamada. Lucas apareceu na tela ao lado de Ana e Pedro. Ele tinha 18 anos, alto, bonito, com aquele ar de quem frequentava a universidade. Karina, agora 15, e Rafael, 11, olhavam fascinados. Silêncio inicial desconfortável. Oi, Lucas finalmente disse. Vocês devem ser meus irmãos. Somos. Karina respondeu, encontrando sua voz. Eu sou Karina, e este é Rafael. Oi, Lucas. Rafael acenou entusiasticamente, depois ficou constrangido pela própria animação. Lucas sorriu, um sorriso genuíno que alcançou seus olhos. Oi, Rafael. Você joga futebol. Tô vendo a camisa. Jogo. Sou atacante. E você? Sou péssimo em futebol, mas gosto de basquete. Tipo o nosso pai biológico. Rafael disse. Ele jogava basquete. A Karina me contou. Jefferson, Lucas disse. Eu sei. Li nos documentos. Ana, ao fundo da tela, observava atentamente. Pedro também. Prontos para intervir se necessário, mas deixando os irmãos conduzirem. Karina, Lucas virou-se para ela. Você é mais velha. Não, Você tem 18, eu tenho 15, o Rafael tem 11. Você é o mais velho. Isso é. Irmãos. Irmãos de verdade. Vocês dois são da mesma mãe que eu, certo? Renata? Sim, Karina confirmou. Mas nenhum de nós foi criado por ela. Eu moro com minha avó paterna. Rafael com o pai dele. E vocês? Vocês se dão bem. Agora sim. A gente se conheceu faz 3 anos. Antes disso, eu nem sabia que ele existia. Lucas processou isso. 3 filhos.
3 abandonos. 3 histórias separadas. Por que vocês me procuraram? Ele perguntou, não agressivamente, mas genuinamente curioso. Porque você é nosso irmão, Rafael disse simplesmente. E irmãos devem se conhecer. Mas eu fui adotado. Tenho uma família. A gente sabe, Karina interveio rápido. Não estamos tentando substituir eles ou causar problema. Só queríamos que você soubesse que existimos, que pensa em você, que se algum dia você quiser conhecer a gente, estamos aqui. Lucas olhou para Ana, que acenou de suporte. Então de volta para a tela. Eu quero conhecer vocês, de verdade. Mas preciso ser honesto, descobri sobre vocês há pouco tempo. Descobri muita coisa sobre nossa mãe biológica, e tem sido difícil processar. A gente sabe que ela é complicada, Karina disse. Acredite, a gente sabe. Ela tentou voltar para mim há alguns meses. Contou um monte de mentiras. Quando descobri a verdade, ele pausou, emocionado. Foi devastador. Ela também tentou com a gente, Rafael disse. Apareceu na minha casa. Disse que estava limpa, que queria ser minha mãe. Mas eu disse que ela tinha que provar primeiro. E provou. Ainda não. Faz 6 meses. Ela está tentando. Mas é difícil acreditar depois de tudo. Lucas sentiu algo mudando dentro dele. Não estava sozinho. Esses 2 seus irmãos entendiam. Viveram suas próprias versões do abandono. Podemos nos ver pessoalmente? Ele perguntou. Os rostos de Karina e Rafael se iluminaram. Sério. Rafael quase gritou. Sério. Se vocês quiserem. Claro que a gente quer. Ana interferiu pela primeira vez. Que tal marcarmos em um lugar neutro? Um parque que, talvez, fim de semana que vem. Todos concordaram. O primeiro encontro. O Parque Ibirapuera estava ensolarado quando as 2 famílias se encontraram. Lucas chegou com Ana e Pedro. Karina com Dona Eunice. Rafael com Anderson. Quando Lucas desceu do carro e viu os irmãos esperando, sentiu uma onda de emoção inesperada. Rafael correu até ele e simplesmente o abraçou. Você é gigante. Lucas riu, abraçando de volta. Você é pequeno. Um dia eu chego na sua altura. Karina aproximou-se mais devagar, tímida. Lucas abriu os braços e ela o abraçou também. Ficaram assim por longos segundos, 3 irmãos abraçados, reunidos pela primeira vez na vida. Quando se separaram, todos estavam chorando. Desculpa, Lucas limpou os olhos. Não planejei ficar emotivo. Eu planejei, Rafael admitiu, fazendo todos rirem. Caminharam pelo parque. No início, a conversa foi hesitante, mas aos poucos começaram a descobrir semelhanças. Você também morde a lateral da boca quando está pensando. Karina apontou. Se você gosta de matemática igual eu? Rafael disse. E os 3 têm aquela marca de nascença no ombro esquerdo, Ana observou. Era surreal. Genética compartilhada. Maneirismos similares. E mais que isso, experiências paralelas. Vocês também ficaram com raiva dela? Lucas perguntou enquanto sentavam em um gramado. Muito, Karina admitiu, por anos. Mas estou tentando deixar ir, porque carregar raiva só machuca a gente mesmo. Como você faz isso? Terapia. Muito sobre isso na terapia. E minha avó me ensinou que a gente pode ter compaixão por alguém sem deixar eles nos machucarem de novo. Isso é muito maduro para 15 anos. Tive que crescer rápido. Rafael, que estava arrancando grama, disse, eu não sinto raiva. Sinto. Pena. Ela perdeu a chance de conhecer 3 filhos legais. 3 filhos legais, Lucas repetiu, sorrindo. Você está certo. A perda é dela. Ana, Pedro, Eunice e Anderson mantinham distância respeitosa, deixando os irmãos terem seu momento. Lucas, Karina hesitou, sua família. Eles são legais com você. São os melhores. Me salvaram, literalmente. Sem eles, eu não sei onde estaria. Não tem problema a gente. Existir não complica para eles.
Lucas olhou para onde Ana e Pedro conversavam com Eunice e Anderson. Eles sabem que vocês não são competição, são adição. Mais pessoas para me amar não é problema. Sua mãe é branca, Rafael observou. É estranho. Era no começo. Tive que lidar com muito racismo. Ainda lido. Mas ela aprendeu a cuidar de cabelo crespo assistindo tutoriais. Ela me levou em grupos de apoio para famílias multirraciais. Ela me defendeu contra a própria família quando me rejeitaram. Então não é estranho. É amor. Queria que meu pai tivesse feito isso, Rafael disse. Ele me ama, mas não sabe lidar com essas coisas de raça. Acha que se não falar sobre o problema não existe. Muita gente acha isso, Lucas disse. Mas não falar não resolve. Só piora. Passaram 4 horas no parque, compartilhando histórias, descobrindo conexões, criando memórias novas. Quando chegou a hora de ir embora, nenhum queria se separar. Podemos fazer isso de novo? Rafael perguntou, agarrado ao braço de Lucas. Podemos. E vamos. Prometo. E posso ter seu número para a gente conversar. Lucas trocou números com ambos. Podem me chamar sempre que quiserem. Eu quero conhecer vocês de verdade. Não só um encontro. Quero ser irmão de vocês. Karina abraçou-o novamente. Você já é. 6 meses depois, a família se expandindo. Os encontros tornaram-se regulares. Todo mês, pelo menos. Lucas ia até a casa de Eunice no Capão Redondo, experimentava a comida caseira dela, jogava bola com Rafael na rua. Ou Karina e Rafael iam até o apartamento do Silva, onde Ana os recebia com panquecas e Pedro mostrava seus projetos de arquitetura. As duas famílias se mesclavam. Anderson e Pedro se tornaram amigos, discutindo futebol e política. Eunice e Ana trocavam receitas e histórias sobre criar filhos em circunstâncias difíceis. Um dia Lucas propôs algo, e se a gente fizesse um jantar, todos juntos, as 3 famílias? Foi marcado para um sábado na casa de Eunice, maior que o apartamento de Anderson, mais confortável que ir até os jardins. Karina e Eunice cozinharam por dias, feijoada, farofa, couve, torresmo, comida de verdade. Ana trouxe sobremesa, um bolo de chocolate que Lucas amava. Pedro trouxe vinho. A mesa estava apertada, 10 pessoas ao redor dela, mas era calorosa, cheia de vida. Durante o jantar, Rafael levantou o copo de refrigerante. Eu quero fazer um brinde. Todos pararam, olhando para o menino de 11 anos. Eu quero brindar a nossa família maluca. A gente não tem a mesma mãe criando a gente. A gente não mora junto. A gente não é rico ou pobre igual. Mas a gente se escolheu. E isso é melhor que qualquer família normal. A família escolhida, Lucas ecoou. A família escolhida, todos repetiram, copos tilintando. Naquele momento, olhando ao redor da mesa irmãos que mal se conheciam há 1 ano, pais adotivos e biológicos, convivendo em harmonia, a avó que criou sozinha ao lado de pais que lutaram por amor, Lucas percebeu algo profundo. Família não era sobre sangue compartilhado, era sobre mesa compartilhada. Histórias compartilhadas. Vida compartilhada. 1 ano depois, a crise de Renata. Renata havia conseguido 1 ano inteiro limpa. Frequentava na Narcóticos Anônimos religiosamente. Trabalhava em uma cooperativa de costura. Pagava seu próprio aluguel. E, mais importante, não havia pedido dinheiro a ninguém em todo esse tempo. Carla, a assistente social, contatou as 3 famílias. Renata pediu para ver os filhos, os 3, juntos. Ela quer pedir desculpas adequadamente. Lucas, Karina e Rafael se reuniram para discutir. Era uma videochamada, Lucas na USP entre aulas, Karina na escola, Rafael em casa de Anderson. Eu não sei se estou pronto, Lucas admitiu. A última vez que a vi foi difícil. Ela realmente mudou, Karina disse. Eu a vi há 2 semanas. Ela está diferente, mais clara, mais presente. Mas e se for temporário? Lucas argumentou. E se ela recair? Eu não quero passar por aquilo de novo. Nenhum de nós quer, Rafael disse.
Mas o Lucas tem razão quando disse que a gente pode ter compaixão sem deixar-se machucar. Podemos vê-la, ouvir o que ela tem a dizer e ainda manter limites. Lucas respirou fundo. Tudo bem, mas juntos. Os três. E com nossos pais presentes. Concordaram. O encontro com Renata foi marcado em uma sala de mediação do serviço social. Espaço neutro, supervisionado. Renata chegou meia hora antes, tão nervosa que suas mãos tremiam. Quando as portas se abriram e entraram Lucas, Karina e Rafael, seguidos por Ana, Pedro, Eunice e Anderson, Renata levantou-se, lágrimas já escorrendo. Meus filhos, ela sussurrou. Meus 3 filhos. Juntos. Era a primeira vez que os via juntos. A primeira vez que via a extensão do que havia perdido. Lucas era alto, confiante, universitário. Karina era adolescente vibrante, inteligente, articulada. Rafael era menino energético, cheio de vida. 3 pessoas extraordinárias. E ela não tinha contribuído em nada para isso. Sentaram-se ao redor de uma mesa grande. Renata em uma ponta, os 3 irmãos do outro lado, os pais atrás deles como retaguarda. Eu não sei por onde começar, Renata disse, voz quebrando. Pratiquei 1000 vezes. Mas agora, as palavras não são suficientes. Comece com a verdade, Lucas disse, firme, mas não cruel. Renata acenou. A verdade é que eu fui a pior mãe que 3 crianças poderiam ter. Eu estava usando drogas quando engravidei de você, Lucas. Usei durante a gravidez. Você nasceu dependente químico por minha culpa. E então te abandonei porque você atrapalhava minha vida. Lucas fechou os olhos, respirando fundo. Ana colocou a mão em seu ombro. Karina, Renata continuou, seu pai conseguiu te tirar de mim quando você tinha 2 anos. Porque eu te deixava sozinha. Porque priorizava drogas sobre comida. Sobre você. E você mal tem memórias de mim, porque eu simplesmente desapareci. Karina limpou lágrimas silenciosas. E Rafael, meu bebê, você ficou comigo mais tempo, mas apenas porque eu escondi você. Até que te deixei sozinho por 2 dias. 2 dias. Você tinha 3 anos. Com fome, assustado, sozinho. Seu pai teve que brigar judicialmente para te proteger de mim. Rafael olhava para as próprias mãos. Eu não vim aqui para me justificar, Renata disse. Vício é doença, sim. Mas é doença que eu escolhi alimentar em vez de tratar. Cada dia que não procurei ajuda, eu escolhi drogas sobre vocês. E isso é imperdoável. Então, por que mudou? Karina perguntou. Porque agora? Porque toquei o fundo. Várias vezes. Mas a última vez, quase morri. Overdose. Acordei no hospital e a primeira coisa que pensei foi, se eu morrer hoje, meus 3 filhos vão crescer sabendo que a mãe deles os amou menos que cocaína, e algo quebrou dentro de mim. Ela olhou para cada um deles. Lucas, eu vi que você foi adotado por uma família maravilhosa. Vi que você está na USP estudando para ser engenheiro aeroespacial. Estou orgulhosa e grata aos seus pais. Ela olhou para Ana e Pedro. Obrigada. Obrigada por darem ao meu filho o que eu não pude dar. Amor, estabilidade, futuro. Ana acenou, emocionada. Karina, você é tão forte, tão resiliente. Sua avó fez um trabalho incrível. E você, apesar de tudo, se tornou essa pessoa extraordinária. Você lidera grupo de estudos na escola. Você quer ser psicóloga para ajudar crianças em situações como a sua. Você é heroína. Karina soluçou. E Rafael, meu menino do futebol, você tem um pai que te ama mais que tudo. E você retribui esse amor sendo um filho incrível. Suas notas, seu caráter, sua bondade, tudo apesar de mim, não por causa de mim. Karina limpou lágrimas silenciosas. E Rafael, meu bebê, você ficou comigo mais tempo, mas apenas porque eu escondi você. Até que te deixei sozinho por 2 dias. 2 dias. Você tinha 3 anos. Com fome, assustado, sozinho. Seu pai teve que brigar judicialmente para te proteger de mim. Rafael olhava para as próprias mãos.
Eu não vim aqui para me justificar, Renata disse. Vício é doença, sim. Mas é doença que eu escolhi alimentar em vez de tratar. Cada dia que não procurei ajuda, eu escolhi drogas sobre vocês. E isso é imperdoável. Então, por que mudou? Karina perguntou. Por que agora? Porque toquei o fundo. Várias vezes. Mas a última vez, quase morri. Overdose. Acordei no hospital e a primeira coisa que pensei foi: se eu morrer hoje, meus 3 filhos vão crescer sabendo que a mãe deles os amou menos que cocaína, e algo quebrou dentro de mim. Ela olhou para cada um deles. Lucas, eu vi que você foi adotado por uma família maravilhosa. Vi que você está na USP estudando para ser engenheiro aeroespacial. Estou orgulhosa e grata aos seus pais. Ela olhou para Ana e Pedro. Obrigada. Obrigada por darem ao meu filho o que eu não pude dar. Amor, estabilidade, futuro. Ana acenou, emocionada. Karina, você é tão forte, tão resiliente. Sua avó fez um trabalho incrível. E você, apesar de tudo, se tornou essa pessoa extraordinária. Você lidera grupo de estudos na escola. Você quer ser psicóloga para ajudar crianças em situações como a sua. Você é heroína. Karina soluçou. E Rafael, meu menino do futebol, você tem um pai que te ama mais que tudo, e você retribui esse amor sendo um filho incrível. Suas notas, seu caráter, sua bondade, tudo apesar de mim, não por causa de mim. O que você quer da gente? Lucas perguntou, indo direto ao ponto. Por que nos chamou aqui? Quero pedir desculpas, de verdade. Sem esperar perdão, porque não mereço. E quero que saibam, eu vou continuar na recuperação. Não por vocês, não posso colocar essa responsabilidade em vocês. Mas por mim, porque quero morrer sendo melhor do que vivi. E se a gente quiser ter contato? Rafael perguntou, voz pequena, tipo, às vezes. Renata olhou para ele, surpresa. Você quereria isso? Não sei. Talvez. Tipo, cartas primeiro. Ou mensagens. Ver se funciona. Eu adoraria. Mas entendo se não. Entendo se nenhum de vocês quiser. Karina olhou para Lucas, depois para Rafael. Os 3 tiveram uma conversa silenciosa com os olhos. Finalmente, Karina falou. A gente vai pensar. Não é não, mas também não é sim. É. Vamos ver. Você continua se mantendo limpa. Continua trabalhando em você. E daqui uns meses a gente conversa de novo. Mas sem promessas. É mais do que mereço, Renata disse. Muito mais. Lucas levantou-se. Tem uma coisa que preciso saber. Você se arrepende de ter nos tido? Tipo, preferia que a gente nunca tivesse nascido? A pergunta tirou o ar da sala. Renata levantou-se também, olhando diretamente para ele. Não, nunca. Vocês 3 são a única coisa boa que fiz na vida. A única. Me arrependo de não ter sido a mãe que vocês mereciam. Mas não me arrependo de vocês existirem. Nunca. Lucas acenou lentamente. Obrigado. Eu precisava ouvir isso. 3 anos depois, Lucas, 22 anos. Os irmãos agora tinham rotina estabelecida. Jantar mensal com as 3 famílias. Grupo de WhatsApp onde conversavam diariamente. Viagens ocasionais juntos. E Renata? Ela se manteve limpa. 3 anos e contando. Contato começou devagar, mensagens de texto, depois ligações, depois encontros supervisionados, finalmente encontros normais. Ela nunca seria mãe no sentido tradicional. Ana, Eunice e Anderson ocupavam esses papéis. Mas ela se tornou algo diferente, uma amiga, uma confidente, alguém que entendia de onde eles vinham, porque ela estivera lá. Era um sábado quando os 3 irmãos se encontraram no apartamento de Lucas. Ele agora morava sozinho, perto da USP. Tinham uma missão. Vocês têm certeza disso? Lucas perguntou. Absoluta, Karina disse. Ela tinha 18 anos agora, prestes a entrar na faculdade de psicologia. Vamos fazer, Rafael concordou. 15 anos, já quase da altura de Lucas, ainda jogando futebol.
Eles haviam decidido iam fazer teste de DNA. Não porque duvidavam, mas porque queriam ter certeza documentada. Queriam ser oficialmente irmãos não só geneticamente, mas legalmente. Os resultados vieram 2 semanas depois. 99,9% de certeza. Meios irmãos compartilhando a mesma mãe biológica. Mas o que fizeram com essa informação foi inusitado. Foram até um cartório e, com a ajuda de um advogado, criaram um documento legal de pacto fraternal. Não era adoção. Não era guarda. Era um compromisso legal de que, independente de circunstâncias, eles seriam família. Em caso de emergência, tinham permissão para tomar decisões um pelo outro. Em testamentos, eram beneficiários. Em momentos de crise, eram contatos de emergência. É oficial, Lucas disse quando assinaram. Agora somos legalmente irmãos. Sempre fomos, Karina corrigiu. Agora é só no papel também. 5 anos depois, o casamento de Lucas. Lucas estava se casando com Marina. A cerimônia seria no instituto que funcionava na antiga mansão Silva, o mesmo lugar onde, anos atrás, ele fora rejeitado pela avó. Na lista de padrinhos, Lucas tinha Pedro como padrinho principal, mas também tinha Rafael e o pai dele, Anderson, como padrinhos. Karina era madrinha, junto com Ana e Eunice. A família toda estava lá. E família agora significava um grupo enorme, diverso, caótico e lindo. Durante os votos, Lucas disse algo que fez todos chorarem. Marina, você não está se casando apenas comigo. Está se casando com minha família maluca. Tenho pais adotivos que me salvaram. Tenho irmãos que me encontraram. Tenho uma avó que aprendeu a desaprender preconceito. Tenho uma mãe biológica que, contra todas as probabilidades, conseguiu ficar limpa. Tenho primos, tios, uma rede enorme de gente que me ama. E agora você faz parte disso tudo. Marina, rindo através das lágrimas, respondeu, eu sei. E é por isso que disse sim. Na festa, em um momento especial, Lucas pediu microfone. Queria chamar aqui 3 pessoas, Karina, Rafael e Renata. Eles subiram ao palco, confusos. Há 20 anos, Lucas começou, nossa mãe biológica tomou decisões que nos separaram. Por anos, crescemos sem saber que existíamos. Mas há 6 anos, Karina e Rafael me procuraram e mudaram minha vida. Ele olhou para os irmãos. Vocês me deram algo que eu não sabia que precisava, conexão com minhas raízes, com minha história. Então olhou para Renata. E você? Você falhou como mãe quando éramos crianças. Isso é fato. Mas nos últimos 5 anos você provou que pessoas podem mudar. Pode realmente mudar. Você não é nossa mãe no sentido tradicional, mas é nossa amiga, nossa aliada. E isso já é muito. Renata estava chorando copiosamente. Então hoje, no dia do meu casamento, quero celebrar vocês 3. A família biológica que, contra todas as probabilidades, encontrou seu caminho de volta. A festa inteira aplaudiu. Rafael abraçou Lucas, depois Karina se juntou, depois Renata hesitante foi puxada para o abraço. 4 pessoas. Uma mãe e 3 filhos. Unidos não pelo passado perfeito, mas pelo presente imperfeito. E era suficiente. Epílogo. 10 anos depois. Lucas e Marina agora tinham uma filha, Sofia, 3 anos, adotada. Karina era psicóloga especializada em trauma familiar. Rafael tinha se tornado assistente social, trabalhando especificamente com reconexão de irmãos separados pelo sistema. E Renata, 10 anos limpa, trabalhava como conselheira em centro de reabilitação, ajudando outras mães viciadas a não cometerem seus erros. Os 3 irmãos tinham tradição, todo aniversário de cada um, os outros 2 apareciam sem falta. Não importava onde estivessem, o que estivessem fazendo. Era aniversário de 33 anos de Lucas. Karina, 30 e Rafael, 27, chegaram cedo ao apartamento dele, trazendo bolo e presentes. Sofia correu para os tios. Tia Karina, tio Rafa, minha sobrinha favorita. Rafael a pegou no colo. Sou a única sobrinha, ela corrigiu com seriedade de criança pequena. Ainda assim a favorita.
Quando sentaram para comer bolo, Sofia perguntou: Papai, por que você não parece com os tios? Era a pergunta que toda criança eventualmente faz. Lucas ajoelhou-se na altura dela, porque tios Karina e Rafael são irmãos do papai de um jeito especial. A gente tem a mesma mãe de barriga, mas fomos criados por famílias diferentes. Tipo eu, você não é meu pai de barriga. Exatamente tipo você. Mas você é meu pai de verdade. Sim. Porque pai de verdade é quem fica, não quem faz. E os tios são tios de verdade. Os mais de verdade possível. Sofia processou isso, depois simplesmente voltou a comer bolo, satisfeita com a resposta. Karina olhou para Lucas. Ela é incrível. E vai crescer sabendo sua história desde o começo. Não vai ter que descobrir aos 18 anos que tem irmãos. Isso é bom, Rafael disse. Ninguém deveria ter que passar por aquilo. Mas Lucas ponderou: se não tivéssemos passado por aquilo, não seríamos quem somos. E talvez não valorizássemos tanto o que temos agora. Verdade filosófica do aniversariante, Karina brincou. E tenho direito a ser filosófico no meu aniversário. Rafael levantou seu copo de refrigerante. Um brinde. A família que perdemos, a família que encontramos e a família que escolhemos ser. A família, Lucas e Karina repetiram. E ali, naquela sala simples, com uma criança de 3 anos comendo bolo de chocolate, 3 irmãos que passaram metade da vida separados celebravam o milagre de estarem juntos. Porque no final não importava como começaram, importava como escolheram continuar. Mensagem final. Irmãos não são apenas aqueles que crescem ao seu lado. São aqueles que, quando encontram você, decidem ficar. São aqueles que compartilham não apenas sangue, mas escolha. E às vezes os melhores irmãos são aqueles que precisamos procurar, lutar para conhecer e conscientemente incluir em nossas vidas. Esta é a história de Lucas, Karina e Rafael, 3 crianças abandonadas que se tornaram 3 adultos conectados. Não pelo passado que compartilharam, mas pelo futuro que construíram juntos. Porque família, no final, é sobre quem você liga quando precisa. Quem aparece sem perguntar. Quem celebra suas vitórias e chora suas derrotas. E isso não tem nada a ver com genética. Tem tudo a ver com amor. Fim.